você vai mostrar para o seu corpo que aquela massa muscular é importante. Eu ia dormir mal, eu ia acordar cansado, meu treino não ia render tão bem. Fala galera do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje o assunto é emagrecimento, é perca de gordura. Então eu vou deixar aqui algumas estratégias que ajudam com que os atletas se mantenham em dieta por mais tempo, que consigam se manter focado, estratégias que consigam em alguns momentos aliviar um pouco a mente deles, estratégias que em algumas vezes a gente consegue dar um choque no metabolismo e fazer com que aquele metabolismo que já estava um pouco mais devagar volte a dar aquela acelerada e queimar mais gordura. Então eu vou compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente costuma utilizar com atletas, coisas que eu utilizava em minhas preparações e que me ajudavam, né? E eu vejo que ajuda os atletas a se manterem em dieta e terem grandes resultados. Antes de começar, eu acabei de lançar um curso voltado à dieta. Você já conhece o Além da Genética, que é o meu programa de treinamento. Já somos 50 mil alunos dentro do Além da Genética. E uma das coisas que os meus alunos mais pediam era material sobre dieta. Então a gente lançou o Por Trás da Dieta. Por apenas R$ 149,90 você tem acesso a um ano no nosso programa. Lá você vai ter cardápios para ganho de massa muscular e para perca de gordura. Você vai entender sobre nutrição. Você vai entender sobre qual é o momento para colocar uma refeição livre na sua rotina e ter mais resultados com ela. O momento exato que você vai colocar aquele hambúrguer ou um determinado alimento e você vai conseguir acelerar seu metabolismo e melhorar a sua condição. Se você fizer isso no momento assertivo, você vai ter mais resultados. Você vai entender também sobre suplementação e tem um super aulão sobre cardio. O link é o segundo link aqui na descrição do vídeo. Aproveite, dá uma passeada lá na nossa página de venda, me dá essa moral. Eu tenho certeza que é um produto que vai ajudar muita gente. Ficou realmente muito rico o material que tem lá, por um preço muito acessível. Você pode comprar, dar uma navegada na página e se você não gostar, o que eu acho muito difícil, você tem 7 dias para pedir o seu dinheiro de volta. Galera, então vamos lá. Perca de gordura. Para você perder gordura, você precisa estar em déficit calórico. Você precisa estar comendo menos calorias do que você gasta. Estando assim, você vai perder gordura. A gente pode intensificar um pouco mais esse déficit através do treino e através do cardio. Então você conseguir se manter numa dieta em déficit, ao longo dos meses você vai secando, você vai emagrecendo. É muito importante que você combine o treino junto com esse déficit. Por quê? O treino vai ser a forma de você manter a tua musculatura ativa, sinalizar para o seu corpo que aquela massa muscular é importante. Então tem muita gente que acha, né, hoje já mudou um pouco, mas no passado era mais comum e algumas pessoas ainda acreditam nisso, que para emagrecer vai precisar de um treino diferente, um treino com mais repetições, algo assim. Isso não existe. Você vai precisar de um treino intenso. Igual os vídeos que você vê aqui, com carga, indo até a falha, colocando intensidade. Você vai gastar calorias com esse treino e você vai mostrar para o seu corpo que aquela massa muscular é importante. Então é um bom sinalizador para você não perder massa magra. Se você faz uma dieta restrita sem treino, você vai perder peso, mas você também vai perder massa magra. No resultado final fica aquele músculo vazio, né? Aquela coisa flat ali, sem definição. Então você manter bons treinos é muito importante. Por isso também que esse déficit não pode ser muito severo. Se você fica num déficit muito severo, você mal consegue treinar. Então, geralmente, o atleta ele fica em déficit, mas ali na refeição que antecede o treino, nas 2 refeições que antecede o treino, ele tem um pouco mais de carboidrato para dar energia para ele fazer um bom treino. Aliado a isso, a gente coloca o cardio. Então, o atleta no período de pré-contest, né, quando ele está buscando mais definição muscular, ele faz mais cardio. Mesmo em off-season, quando é o período de ganho, onde ele está comendo mais, a gente mantém o cardio, pensando na questão cardiorrespiratória, a melhora da condição, né, cardiopulmonar desse atleta, o que é muito importante. E no pré-contest, geralmente a gente vai adicionando, na maioria dos casos, um pouco mais
de volume nos treinos de cardio, esteira, caminhada, bike, elíptico, né? Geralmente o que o atleta se dá melhor, e vai aumentando isso, alinhando ao gasto calórico. Então às vezes ele já está numa restrição, e ao invés de eu tirar ainda mais comida, a gente coloca um pouco mais de cardio para aquele atleta. A gente pode utilizar, por exemplo, em 2 períodos. Ele treina à tarde e faz um cardio pela manhã. Pode ser em jejum, pode ser após a primeira refeição, o que fica melhor. Não vai ter diferença significativa você fazer em jejum ou alimentado, mas geralmente precisa ter essa sessão. E eu gosto muito de colocar, quando possível, em diferentes momentos do dia. Então ele tem uma queima calórica do treino, ele tem um cardio pela manhã. Ah, Pacho, mas eu não consigo fazer cardio pela manhã e treinar. Eu tenho que... A minha rotina, eu tenho um período só para fazer aquele treino e aquele cardio, sem problema. Faz o seu treino de musculação primeiro, é o foco, conseguir chegar lá e fazer um bom treino com uma intensidade boa. Depois do treino, você faz o cardio. Então, é legal ter essa associação e você vai encaixar, né? Depois do treino ou em períodos diferentes. Se possível, eu gosto muito da ideia de ter essa queima em diferentes momentos do dia. Segundo ponto, você vai estar em déficit e você precisa se manter em déficit. Então, você utilizar alimentos que te mantêm mais saciado é algo importante. Então, às vezes o atleta está num pré-contest, se ele está sentindo muita fome, se ele está passando fome demais, ele tende a ficar mais nervoso, mais estressado, e seria fácil talvez para aquele cara acabar errando, batendo no momento de desespero e descontando na dieta. Às vezes acontece. Atletas mais experientes, isso é difícil. Mas, em algumas vezes, ele está tão restrito, ele já está há tanto tempo, que ele fala, vou comer só uma fatia desse pão. E o cara come 2, 3 pacotes de pão, e é um desespero que ele acaba engolindo o que tem pela frente e pode colocar a preparação, né, perder tudo que ele vinha fazendo. Então, quando a gente coloca para esse atleta, quando ele utiliza estratégias que deixam ele mais saciado, ajuda muito. Uma coisa que eu utilizava nas minhas preparações, e os meus atletas utilizam bastante, aumentar a quantidade de vegetais. Então ele tem a porção de proteína, uma porção pequena de carbo, e ele coloca lá 200, 300 gramas de brócolis, por exemplo, que vai te deixar cheio, saciado. Faz um tacho caprichado de alface, né, outras folhas verdes ali, que vai trazer uma saciedade. Então é uma boa opção você, nessa fase, aumentar a quantidade de vegetais. No off-season eles acabam diminuindo. Por quê? É tanta comida, se ele for colocar muito vegetal, fica mais difícil. Então geralmente eles mantêm, mesmo em off, uma quantidade de vegetais, né, pela questão ali de nutrientes, de fibras, né, de um melhor funcionamento do sistema digestivo, mas é uma quantidade menor, porque se ele colocar muito vegetal, ele já está comendo muito, acaba sendo demais ali e ele não consegue comer tudo o que precisa. Então, geralmente no off-season, eles dão uma diminuída na questão de vegetais. E quando a fome aperta no pré-contest, aí, né, eles acabam colocando ali mais vegetais, mais saladas, né, legumes cozidos, para trazer uma saciedade, né? Tem ali vegetais ali com baixa quantidade de carboidrato que encaixam muito bem. Em alguns casos que funciona muito bem, eu utilizava muito isso. Eu fazia o meu cardio na minha preparação, chegava uma época que eu tinha 2 cardio no dia. Então eu tinha um cardio pela manhã, um treino no meio da tarde e mais um cardio antes da última refeição. Esse cardio antes da última refeição já era aquela coisa desesperadora. Cansado, e algumas vezes ali o desgaste já era tanto e tinha que fazer aquele cardio, uma intensidade legal. Acabava ali o meu pedal, eu tinha uma bike em casa, pedalava em casa ali. A hora que estava acabando, eu já estava até um pouquinho daquele teto preto, assim, aquele desespero para comer logo. Então minha esposa já deixava preparado ali aquela porçãozinha de tilápia e um tacho de salada caprichada. Eu descia ali, devorava aquilo me deixava saciado. E daí eu fazia toda noite uma gelatina zero calorias, fazia um potinho ali, né? Tinha um sabor, um docinho, e era algo que me deixava tranquilo. Eu conseguia dormir bem. Antes de eu adotar essa estratégia,
Às vezes eu ia deitar, aquela sensação de fome, aquele desespero acabava atrapalhando minha noite de sono. Então foi uma estratégia simples, que ali não vai atrapalhar na dieta, não vai ter adição de calorias por causa disso, mas me deixava bem. Imagina eu fazendo a preparação toda, ali várias semanas, dormindo mal, porque eu não conseguia ser assertivo numa estratégia antes de dormir. Então, eu ia dormir mal, eu ia acordar cansado, meu treino não ia render tão bem, eu ia ficar mais estressado, mais nervoso. Então, um pequeno ajuste como esse me fazia ter uma boa noite de sono, um descanso mais adequado e meu dia era muito melhor, meu treino era muito melhor. Imagine isso acontecendo ao longo de várias semanas, a diferença que isso não impacta lá no final. Alguns outros alimentos zero calorias, alguns atletas refrigerante, alguns adoçantes, às vezes, né, alguns atletas colocam tipo assim, o mingauzinho de aveia, faz uma clara junto, faz tipo um bolinho, joga um adoçante e segura aquela vontade de doce por um tempo. Muitos utilizam. Geralmente eu peço para eles manter esse tipo de estratégia adoçante, refrigerante zero, até um certo ponto, porque isso faz uma diferença em questão de linha de cintura. Principalmente nas meninas, ali, quando a gente pensa numa biquíni, que pequenos ajustes fazem mais diferença, isso é mais visível. Então, geralmente, 2 semanas antes, a gente tenta cortar esse tipo de estratégia. Mas é algo que, se te ajudar a se manter mais tempo em dieta, não bater aquele desespero de fazer acabar furando a programação, é válido, né? Muitas pessoas vão falar, mas tipo, o refrigerante zero não é algo saudável. Não é algo saudável, né? Um suco natural é mais saudável, mas na questão da dieta, né, da adição de calorias para perca de gordura naquele momento, talvez você colocar um refrigerante zero, que vai matar aquela vontade, aquele desespero de um doce e fazer com que você não fure a dieta, que você fique mais tempo ali na programação, vai te ajudar a ter resultado. Então, como eu falei, lembra da gelatina zero na minha preparação? Era algo que praticamente não teria diferença nenhuma na questão de gestão de calorias, mas aquilo me fazia ter uma noite melhor de sono, um descanso melhor, um treino melhor, um dia melhor. Um pequeno detalhe que fazia com que eu fosse muito mais produtivo e a minha programação respondesse muito melhor. Uma outra coisa que a gente utiliza, os dias de refeed. Inclusive, isso é um ponto que a gente tem um super aulão dentro do Por Trás da Dieta. O atleta ele fica muito tempo restrito e a resposta metabólica já não é tão positiva. Então, quando a gente faz alguma estratégia de um dia na semana colocar mais carboidrato ou até uma refeição livre, isso faz com que ele treine melhor e que ele tenha uma resposta melhor. Então, às vezes, ele já não estava tendo uma resposta tão boa, você faz um dia ali com refeições com mais carbo e ele passa a conseguir queimar mais calorias ali, ter uma resposta metabólica melhor e o físico dele muda bastante. Às vezes a gente faz um dia ali com mais carboidrato e o atleta no outro dia perde 2 quilos, está muito mais seco, com o volume muscular muito melhor, né? A resposta é um físico mais cheio, pele ainda mais colada. Você pode, por exemplo, utilizar isso de 2 formas, pensando num grupo muscular que você precisa enfatizar. Eu preciso melhorar pernas. Pernas é um treino que exige muito de mim. Meu treino é pela manhã. Amanhã cedo é meu dia de treino. Por que você não poderia fazer, por exemplo, um hambúrguer hoje à noite? Muitas vezes a gente utiliza isso com os atletas. Alguns atletas respondem muito bem a essa estratégia. Outros, você coloca uma refeição como hambúrguer, a resposta não é tão boa. Às vezes, o sistema digestivo dele não aceita tão bem, não tem uma resposta tão boa. Para esse cara, a gente vai fazer uma refeição limpa. Ele vai colocar lá 300, 400 gramas de arroz, faz uma refeição maior, que vai fazer com que ele treine melhor na manhã seguinte. Não, o treino do atleta é final da tarde. Então ele pode vir ao longo do dia e fazer 2, 3, 4 refeições com mais aveia, com mais frutas, com mais arroz. Até a hora do treino, ele já está ali com um estoque de glicogênio que vai fazer com que ele consiga realizar um bom treino. Ou isso pode ser apenas mental, né? Às vezes, algumas pessoas precisam de um dia na semana ter um relax.
Então não é atleta. O atleta geralmente a gente não pensa nisso, a gente encaixa pensando naquele grupo muscular que ele precisa enfatizar. Naquele dia a gente coloca mais comida. Mas pensando em pessoas, né, não atletas, às vezes não tem essa mentalidade e não consegue se manter em dieta por muito tempo. Mas se você fala ali, ó, vamos combinar uma coisa? Você vai fazer a semana toda, 100%. Se você não errar, no domingo à noite você tem direito a uma pizza. No domingo à noite você tem direito a um hambúrguer. Aquela refeição que mais agrada a pessoa. Ela ter essa recompensa no final da semana faz com que ela trabalhe a semana inteira certinho. Ela vai ter uma refeição, no outro dia pode estar até um pouquinho mais retida, mas ela vai estar muito mais disposta, ela vai estar feliz, ela vai treinar melhor, por 2, 3 dias ela vai se sentir mais forte, vai ter mais resultado, e quando ela vê ali, né, talvez ela comeu um hambúrguer no domingo à noite, segunda-feira estava um pouquinho mais de retenção, né, ali a pele atrás das costas um pouquinho mais cheia, mas ela vê que no dia seguinte já está igual, na quarta-feira está melhor, na quinta, na sexta está com físico incrível, assim, muito mais marcado e definido do que estava na semana anterior. Então, para essa pessoa que talvez se ela não tivesse isso, ela ia errar, né, 1, 2 vezes no dia ao longo da semana toda e acabar se perdendo da programação, uma estratégia que seja muito válida e que vai manter ela em dieta por mais tempo. Galera, agora me falem o que vocês acharam do vídeo. Esse vídeo ajudou você? Eram dúvidas que agregaram para você e vão te ajudar. Geralmente a gente fala sobre treino aqui, mas o pessoal me pede muito. Pacho, traz dicas aí, compartilha com a gente estratégias que os atletas utilizam. Fala pra gente do dia do refeed, né? Como que eu posso encaixar o carbo naquele dia que eu vou precisar fazer um treino mais intenso. Então, trouxe esse vídeo para vocês. Agora deixe nos comentários o que você achou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, que eu vou estar lendo os seus comentários e o seu comentário pode me ajudar aí no próximo vídeo, né? A sua dúvida pode ser o tema do próximo vídeo. Então, se você gostou, deixa o like, deixa o comentário e até a próxima.